Santos. Maravilhosa essa Natália. Ela faz para a gente a interpretação em Libras. Ah, legal. Obrigado, Natália. São vocês, essa oportunidade que eu tenho de estar junto com vocês. Obrigada, Natália. Bem-vinda. Bem-vinda a você, a todos que estão aqui presentes, aos que ainda vão entrar nesta sessão aqui da jornada do PPGE, em parceria com o Centro Internacional Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, né, que é o nosso querido CIEP. E hoje nós vamos ter a alegria e a honra de receber o professor Dr. César Augusto Rossato, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade do Texas, em El Paso. El Paso é uma cidade que fica na divisa com o México, né? E o professor César, além de trabalhar com multiculturalismo, com a pedagogia crítica, com justiça social, também é cônsul honorário do Brasil nos Estados Unidos, atuando naquela região. Então, ele acompanha de perto, né, o sofrimento de muitos imigrantes que atravessam a fronteira, visita esses imigrantes, tem dado entrevistas aqui para jornais brasileiros e também internacionais sobre as problemáticas de lá, é um estudioso da cultura indígena, enfim, ele tem um currículo bem extenso e uma pessoa muito interessante. E hoje ele vai falar de um tema que, inclusive, ele tem um livro publicado sobre esse tema, né, que o título da palestra é Otimismo Transformador em face dos desafios da atualidade, direitos humanos e a educação crítica na praxis pedagógica transnacional. Professor César, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer estar com você em todas as ocasiões possíveis. E eu convido, né, para iniciar a sua fala, e depois a gente vai ter uns 15 minutinhos para dialogar com o professor César, tá bem? Muito bom. Obrigado, professora Jaciara de Sá Carvalho. Também meus agradecimentos à professora Clarilza, Adriana, ao Mário, até a Dália aqui por ajudar na tradução. E obrigado pelo convite. E também estendo o meu convite aqui, o que a gente puder fazer para o nosso povo brasileiro. Eu recebi vários estudantes do Brasil aqui. A minha universidade recebeu 200 estudantes brasileiros durante o Ciências Sem Fronteiras e também recebi estudantes de doutorado aqui, que vieram fazer um doutorado sanduíche. Enfim, então, antes de eu começar a mostrar o meu PowerPoint e entrar no tema, eu gostaria de falar que aqui em El Paso, como cônsul honorário, esses últimos 12 meses, aqui são 9h30 da manhã, ainda estou aquecendo a minha garganta. Começando a falar. Esses últimos 12 meses aqui em El Paso, recebemos a entrada de 50 mil brasileiros nos 12 meses aqui, que foram detidos pela imigração americana. Para cada um que é detido, 3 entram sem serem detectados. Então, basicamente, 200 mil brasileiros entraram nos Estados Unidos esse ano, 50 mil foram detidos e ficam detidos na imigração. Eu vou visitar, tem 2.000 detidos nesse momento aqui. Tirei brasileiros de situações muito difíceis. Em particular, uma afrodescendente brasileira que veio com 3 filhos
queriam dar 10 anos de cadeia para ela e eu tive que negociar com a FBI, com Homeland Security, Serviço de Imigração, e conseguimos tirá-la de lá. E recentemente fui visitar um brasileiro que trabalhava para a Odebrecht, estava no México, e quando a companhia entrou em bancarrota, ele começou a fazer negócio mal feito, pegou 14 anos de cárcere, prisão, e eu fui visitá-lo 2 semanas atrás. Então, os brasileiros, eu digo que a fronteira é como um termômetro que mede a temperatura dos problemas sociais a nível mundial e da geopolítica a nível mundial. Nesse momento, brasileiros e muitos imigrantes de outros países estão cruzando aqui a fronteira. Agora, entrando ao tema que eu ofereci para essa apresentação, sobre o otimismo, mas, na verdade, o tema aqui, eu iniciei essa pesquisa, minha pesquisa de doutorado, foi uma pesquisa no Rio de Janeiro e em Los Angeles, na Califórnia, comparando um país com outro, sobre o fatalismo, né? Trabalhei nas favelas do Brasil, em São Paulo, e percebi um problema de fatalismo, onde as pessoas achavam que a realidade era como ela era e não tinha como mudá-la, como que se Deus quisesse que as coisas fossem assim. E isso realmente me causava muita preocupação. Então, os estudantes de doutorado, ou mesmo mestrado... Estou escutando um eco aí. Ângela, por favor. E então, quando escolhem o tema, qual o tema que você vai fazer o seu mestrado, doutorado, a melhor opção, a meu critério, é se esse tema realmente você tem um investimento emocional muito grande que causa raiva, né? Ódio, raiva, mas bem, né? E a curiosidade ou uma paixão muito forte. Desses 3, eu optei pelo fatalismo, pelos meus anos de experiência no Brasil e anos em Califórnia, vivi 15 anos em Los Angeles e notei um fatalismo nos bairros mais pobres. E aí eu comecei a estudar. Então, agora eu gostaria de mostrar o meu PowerPoint. A professora Jaciara tem o meu PowerPoint e não consigo... tá aqui. Ela pode compartilhar com vocês o meu PowerPoint, se quiserem a cópia. Então, tá aí. Como é que eu faço para fazer a tela um pouco maior, professora Jaciara? Clica no botão verde que tem... Bom, você está no navegador de internet, né? Ou você abaixou o aplicativo? Abaixei o aplicativo também. Então do lado esquerdo, no cantinho, passa o mouse, vai ter um botão verde, você clica nele para ampliar. Não vejo. Não vê? Vou mostrar no seu WhatsApp. Manda uma foto, peraí. Mas não tem nada não. Tá aqui, ó. Presenter mode. Content only. Presenter mode. Será sair aí? Não, antes disso tem um quadradinho com uma flechinha no meio. Não vejo. Vê o microfone? Dá uma olhada aí. É que tá grande para nós, gente, mas para ele... Você quer para você maior, né, César? Porque para nós tá bom. Tá bom para vocês? Então tá ótimo. Eu achei que era para você. Então eu vou continuar. Ok. Pode continuar, para nós tá perfeito.
Então, aqui é o título da minha palestra, né? E aqui, então, o meu tema, eu fui na biblioteca estudar, ler o que é o fatalismo, por que as pessoas perdem a esperança, de onde nasce essa mentalidade fatalista. E então eu descobri que fatalismo é como a gente percebe e usa o tempo. E muito disso é aprendido com a família, na escola, mas também existe uma cultura de fatalismo que a gente aprende com os meios de comunicação. A desesperança é aprendida, ninguém nasce desesperançoso. Obviamente, eu uso Freire, sou freiriano, acabei de dar um curso sobre Freire aqui nos Estados Unidos. Já há anos eu tenho dado cursos de Paulo Freire aqui pelo mundo todo, né? E a cultura da passividade. E isso tem um impacto na escolarização das crianças. Crianças que perdem esperança, elas não investem na escola, né? na educação. Então, muito disso tem a ver com as hegemonias, e geralmente são 3 hegemonias que eu trabalho. A hegemonia do capitalismo predatório, a hegemonia da supremacia branca e a hegemonia do patriarcalismo. Eu uso pedagogia crítica para desconstruir o impacto das hegemonias, sistemas opressores em nossa vida. Peter McLaren foi o meu orientador aqui nos Estados Unidos. E então a necessidade do estudo tem muito a ver com as questões educacionais, né? As crianças que abandonam a escola, elas acabam entrando num sistema de risco muito grande e é um problema, não desenvolve seus talentos e é um problema, não ajuda no desenvolvimento da economia, é um problema social, é um problema político, também curricular e pedagógico, né? Então, o objetivo da minha apresentação, do meu estudo, era a tentar entender, interpretar as narrativas temporais que os alunos traziam consigo mesmo, e comparando o Rio de Janeiro com Los Angeles, eu basicamente fiz um estudo quantitativo e qualitativo, 60 estudantes, 30 do Brasil, 30 de cada país, 60 cada país, 30 estudantes numa sala de aula onde os alunos estavam indo muito mal e 30 alunos que estavam indo super bem. Uma escola no Rio de Janeiro, aí no Rio, e a Rocinha, 300 mil habitantes da favela Rocinha. Na base lá tinha uma escola pública, eu conversei com a diretora se eu podia fazer meu estudo lá. Então, eu fiz um questionário que os alunos respondiam, mas também fiz entrevistas, vídeos, observações, e no método quantitativo foi mais assim um enquete, uma pesquisa, usei o sistema NOVA para ver as variantes do ponto de vista estatístico quantitativo. Essas são as minhas perguntas de pesquisa. Eu vou ler a segunda, onde a minha paixão estava mais profunda, e que me custou muito tempo chegar a essa pergunta, né? Como os estudantes dos 2 países encontram a sua motivação para engajar no processo de aprendizagem, uma vez que a gente sabe as tensões que existem das realidades atuais, as realidades de onde eles vivem e como é que eles veem o futuro. E usei o Paulo Freire aqui para tentar
a trazer um insight de como entender essas problemáticas. E, basicamente, o Paulo Freire falava que a esperança é uma necessidade ontológica. Se as crianças perdem a esperança, a gente já não tem nem vontade de viver ou de tocar a vida para frente. Então, o Paulo Freire falou, eu sou esperançoso não porque eu sou teimoso, mas porque eu acredito numa esperança que nasce do entendimento histórico de como as coisas se desenvolveram, aspecto econômico, político e etc. Então, eu sei que, tratando dessas problemáticas que levou a gente chegar onde chegou, é possível transformar e melhorar o mundo. Paulo Freire é uma grande celebridade aqui nos Estados Unidos. Ele está entre os 100 mais lidos, no mundo todo está o terceiro entre os mais lidos, e é, sem dúvida, um motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Eu vou passar bem rápido aqui alguns dados científicos, como eu deixei aí com a cópia da minha apresentação com a professora Jaciara, e vocês podem ver com calma depois a apresentação, mas basicamente isso aqui é uma teoria do mundo psicológico. Muita gente diz, você é pessimista ou otimista? Eu gosto de dizer que as pessoas não são necessariamente pessimistas. Elas podem ser menos otimistas, mas não necessariamente pessimista. Pessimista é uma projeção da pior possibilidade que pode acontecer no futuro. E as pessoas geralmente não projetam essa versão. Então, esse meu estudo vem desvendar essa ideia de que as pessoas são pessimistas ou otimistas. Não é verdade. As pessoas podem ser menos otimistas, mas não pessimistas. Essa teoria do locus of control diz que as pessoas podem ser internas ou externas. Externas são as pessoas que buscam desculpa de algo que acontece fora de si para justificar a sua atitude em como eles podem atuar no mundo. Deus não me ajudou, eu não tive sorte, coisas assim. E o interno é a pessoa que se acha como sujeito da história e faz a coisa acontecer. Então, no meu estudo é bem claro que os alunos brasileiros e americanos, low achievers, viam a escola como um momento para se encontrar com os amigos somente, não necessariamente para ir para lá para estudar, em relação ao passado, ao presente. E então, quando você vê se eles se achavam que estavam indo bem na escola ou não, os alunos brasileiros da sala de aula tinham mais problemas de participação, de atendimento, né? Como é que fala? Presença na sala de aula, e notas baixas, né? Então, nos Estados Unidos, a sala de aula que não estava indo bem, 9º grado, os alunos dos 2 países já sabiam que na escola eles estavam indo mal, que eram péssimos estudantes, etc. E o contrário também é verdadeiro. Os alunos do Brasil e dos Estados Unidos, que são excelentes alunos, sabiam que o seu futuro era muito mais esperançoso, viam um futuro com grande esperança. E aqui também se achava que os amigos não estavam indo bem, os alunos do Brasil e dos Estados Unidos que estavam indo mal concordaram que não só eles
já sabiam que não iam passar o vestibular, eles também estavam se reunindo com alunos que não estavam bem. Isso aqui é um teste que eu fiz também. Eu desenhei 3 círculos para mostrar como que é o teu passado, presente e futuro. E os alunos demonstraram vários modelos, mas os alunos que estavam indo bem no Brasil e nos Estados Unidos construíram o círculo dessa forma. Basicamente, vendo as entrevistas, observações e pesquisa, 4 modelos de otimismo sobressaíram padrões, né, de otimismo dessa minha pesquisa no Brasil e nos Estados Unidos. Então, basicamente, aqui usei Paulo Freire e o primeiro otimismo é o otimismo cego, que aqui eu defino basicamente onde a pessoa acredita no sistema meritocrático, mas já sabe que não vai conseguir pular as barreiras que vão ter pela frente e desistem logo cedo na vida. Otimismo fatalista, eu também defino aqui, basicamente, como um anti-otimismo, uma perca da esperança, né? A pessoa desenvolve uma atitude desesperançosa pela vida e, obviamente, eu estou vendo aqui que o meu tempo está se esgotando. Eu gostaria de dar exemplos, mas não vou conseguir, porque está muito... Não está se esgotando. Não. Pode tranquilo. Ok, então aqui... Eu aviso 5 minutos antes, tá bom? Uhum. Obrigado. Então, aqui nessa... Então, eu vou voltar. Nesse otimismo cego, eu observei... Você tem mais 20 minutos, só para você ter uma ideia, César, tá? Legal. Então, eu tenho 20 minutos, isso aqui é fantástico. Aí dá para aprofundar mais. Tá, jóia. Então, otimismo cego, um exemplo foi uma diretora da escola do Rio de Janeiro, né, a diretora da escola do Rio de Janeiro, que veio gritando na sala de aula dos alunos que estavam indo mal e falou: vocês não vão ser nada na vida, vocês não sabem se comportar. Alguém cortou um cabo da eletricidade lá no corredor da escola e ela veio, gritou, os alunos ficaram todos mudos, quietos e simplesmente já sabem que o futuro deles não é esperançoso, mas aí vem uma pessoa com autoridade e pisa e maltrata, e eles simplesmente absorveram aquilo. Eu achei aquilo um horror. Um exemplo da meritocracia, né? Que aí nos Estados Unidos a mesma coisa, os alunos dizem: eu só quero tirar um C para os meus pais não brigarem comigo, não me chamarem atenção, mas eu quero pegar um trabalho no McDonald's, que McDonald's aqui nos Estados Unidos é um restaurante assim de 3ª categoria, né? Se não for pior. E otimismo fatalista, que é um padrão que eu encontrei tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é quando a pessoa realmente perde a esperança totalmente, anti-otimismo, né? Eu usei a palavra otimismo para conectar todas os conceitos, os padrões que emergiram da minha pesquisa. E então, nos Estados Unidos em particular, bom, deixa eu falar do Rio de Janeiro, já que a minha audiência do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, as aulas vagas, os professores não vinham não tinha professor substituto. E isso eu tinha esquecido que no Brasil é assim, né? Nos Estados Unidos, não. Quando o professor não vem, tem um professor substituto categoricamente. Todas as salas de aula têm um professor substituto. Jamais os alunos ficariam sozinhos ali, perambulando pela escola, na sala de aula. Mas nos Estados Unidos eu também observei aqui um exemplo que eu quero dar de um professor de 23 anos de idade, um físico extremamente musculoso,
Não dava aula, simplesmente colocava o número do livro na página, no quadro, e os alunos chegavam e ele dizia: senta, abre o teu livro naquela página lá e começa a trabalhar. Se você não se comportar bem, eu vou te mandar para a diretoria. Nada de sala, nada de aula, né? Aí eu entrevistei os alunos normal, né? Eu pretendia que eu estava ali como invisível, né? Mas eu documentei tudo o que acontecia na sala de aula, tanto no Brasil como aqui. 2 salas de aula lá, 2 salas de aula aqui. Uma que estava indo bem e uma que não estava indo bem, 9º grado. Então, o professor descobriu que eu tinha entrevistado os alunos que falaram mal dele, não sei o quê, e já estava me esperando no dia seguinte. Eu cheguei com a minha câmera e ele falou: não é que eu não dou aula, é que eu não tenho tempo para preparar a lição das aulas, porque saindo daqui eu vou no ginásio trabalhar 5, 6 horas. No ginásio, no músculo. Eu achei aquilo ridículo, né? Um professor que estava ali só coletando o seu paycheck, quer dizer, o seu cheque mensal, mas não estava ensinando nada, né? Então, um exemplo prático que também aqui nos Estados Unidos acontece, que onde não existe ensino algum, né? O otimismo resiliente é mais uma coisa americana do que brasileira, uma espiral que vai para cima, mas no background tem uma espiral que está indo para baixo. Basicamente, aqui o sonho americano, onde muitos alunos se matam de trabalhar na sala de aula, só recebe A, mas com uma atitude muito individualista. Eu quero o sonho americano, mas se eles lá não estão estudando, é problema deles, é porque eles não estão acreditando no sistema meritocrático e etc., né? Então, bem claro, quando entrevistei os alunos, principalmente aqui nos Estados Unidos, os alunos demonstravam que pagavam um preço muito caro para tirar notas excelentes. 2 horas, gostei, Natália, bem assim mesmo, né? De suar. Obrigado, Natália. Então, os alunos, 2 horas de homework, tarefa de casa, não tinha tempo nem para ir no banheiro. E uma psicóloga de Nova York fala que os alunos que são straight A's só tiram nota A quando eles chegam na fase adulta, eles têm mais problemas emocionais e psicológicos, mas têm excelentes notas. Enquanto que os alunos que desistem da sala de aula, se rebelam, ou se revoltam contra a escola, têm menos problemas emocionais, mas mais conta para pagar, mas o ingresso do trabalho, o salário é muito pequeno. Então, veja aí o balanço que a gente precisa encontrar, né? Estou indo bem, Jaciara? E o quarto padrão que eu encontrei é o otimismo transformador. É como uma espiral ampla que está indo para cima, né? Basicamente, usei essa mais como modelo do Rio de Janeiro. A sala de aula do Rio de Janeiro estavam indo muito bem. Os alunos chegaram e viram que a sala de aula estava toda deprimente e se reuniram, discutiram entre eles e foram conversar com a diretora. Olha, nós vamos passar o ano todo nessa sala de aula, a gente gostaria que pintassem a sala de aula, está muito triste. E a diretora falou: bem-vindo à escola pública, vai me tomar 6 meses para fazer o distrito pintar a tua sala de aula. Então, parem de reclamar e voltem à tua sala de aula e continuem estudando. E os alunos não pararam ali, não se conformaram com o discurso fatalista vindo da administração, se reuniram e resolveram fazer uma vaquinha e coletar dinheiro e compraram a pintura, pintaram a sua própria sala de aula, tinha murais excelentes. Então, a energia dessa sala de aula era fantástica. E os professores também excelentes.
Então, lá, sentado na sala dos professores, eu vi na parede a conferência com o Paulo Freire esse fim de semana, daqui um mês, não sei. E então os professores tinham acesso ao que é qualidade de educação, quanto que a sala de aula onde os alunos estavam indo mal tinha outros professores, né? Essa sala de aula tinha excelentes professores. Nos Estados Unidos, no Brasil, eu encontrei esse exemplo, mas basicamente usei mais esse modelo do Brasil porque havia uma mentalidade coletiva. Um dos alunos, todos da favela, uma delas veio com uma bala na perna, assim, com a muleta, que recebeu uma bala perdida na favela, Rocinha. Então, tudo isso eu documentei. Obviamente, aqui não tenho tempo para falar de todos os detalhes, mas esse padrão foi bem saliente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, mas mais no Brasil. Então, daí eu cheguei a essas conclusões, obviamente, que aí como é que fala, no Rio de Janeiro, a Brizolão, né, que o pessoal se reúne e com uma idade de mentalidade coletiva, de comunidade, aqui, em vez de você aceitar uma realidade triste, deprimente, você aprende a transformar a sua realidade e fazer a sua realidade um pouco mais bonita, né? Obviamente, também uso aqui um americano, Cornel West, que é um afrodescendente americano, que fala a diferença de otimismo e a esperança. Otimismo é basicamente uma projeção daquilo que vai acontecer mais para frente, com um tom positivo, né? Enquanto que a esperança, mesmo que o Paulo Freire falava, é uma vocação ontológica, né? A própria natureza humana requer que todos nós sejamos mais esperançosos, né? Então, o Cornel West falou, olha, mesmo que a gente saiba que o futuro não aparenta ser muito bom, a gente não pode deixar que a desesperança tenha a última palavra. E aqui eu não vou ter tempo para ver tudo isso, mas são exemplos que eu dou de como trabalhar numa sala de aula, um currículo, uma pedagogia que venha trabalhar com os alunos nessa categoria. Então, chegando perto ao final, eu gostaria de falar um pouco de Paulo Freire, onde ele criticava esse sistema de educação autoritário conservador, onde o professor é o que sabe tudo, o aluno não sabe nada, onde o aluno vai para a sala de aula para ser objeto de história e aprende a perder a sua humanidade, basicamente. Quanto que o Paulo Freire trouxe a pedagogia da esperança, da felicidade, através do sistema mais democrático, onde o aluno aprende a ser agente da sua própria história, através do diálogo, etc., onde o aluno aprende a produzir conhecimento. Eu também estudei aqui nos Estados Unidos e estou estudando com uma aluna minha de doutorado sobre a felicidade. Então, a mesma coisa que o otimismo, a esperança, a felicidade também não está muito longe. A Constituição americana fala da felicidade. A Constituição americana fala que ela garante the pursuit of happiness para todos os cidadãos. Obrigado, Fernanda. E então a felicidade é algo assim que nasce quando as condições necessárias para a gente construir uma possibilidade mais esperançosa, onde os recursos estão ali presentes. Então, é um estudo que a gente fez e já publicamos no Canadá, aqui nos Estados Unidos também vai sair uma segunda publicação nossa, dessa minha aluna que está fazendo
no Brasil fala tese de doutorado, aqui a gente fala dissertação de doutorado sobre a felicidade. Os países onde a diferença entre o rico e o pobre são maior, a felicidade, a infelicidade é muito maior. Os países onde se diminui a diferença entre o rico e o pobre, aumenta a felicidade. Então, você pode usar como referência The World Happiness Report. Pode escrever para mim, Jaciara, aí no chat. Estou escutando o canto de um passarinho aí do Brasil. Repete. World Happiness Report, a felicidade, né? O mundo é um estudo que existe, todos os alunos de doutorado aí, mestrado, podem ver esse reporte mundial dos países que são mais felizes ou menos felizes. E também tem outro livro chamado The Spirit Level. Então, bem claro, esse aqui é a capa do livro do livro que se chama The Spirit Level. É isso aí, Jaciara, obrigado. Então, por aí vocês encontram. Obviamente, vocês conhecem essa fotografia mundialmente famosa e aí você vê, dada a possibilidade de todas as pessoas terem essa condição de vida, a felicidade aumenta. Então, eu aqui na fronteira dos Estados Unidos com o México, vejo claramente que, nesse momento, o Brasil está triste. Categoricamente, posso falar com dados científicos aqui. Então, esse é um estudo sobre a felicidade, você pode ver aí com calma. Como o meu tempo está acabando, eu vou dar a última versão aqui. Eu desenvolvi um sistema de como desenvolver a consciência crítica entre os alunos. Acho que vai ser difícil vocês verem isso aqui, mas no próximo slide vocês vão conseguir ver mais claramente. Na linha vertical, aqui, dá nome aos problemas, refletir e como você toma ação. Nessa coluna vertical, uma consciência mágica, uma consciência ingênua, consciência reformista, e aqui onde a gente quer chegar, onde a gente desenvolve uma consciência... Você pode explicar bem, viu? Eu vou chegar... Não dá leitura, não dá para ler. No próximo slide. Então, no vertical, aqui a consciência transformadora. E no horizontal, como você dá nome às problemáticas que a gente enfrenta, como reflete e que ação. Aqui, vocês podem ler melhor. Então, essa é a primeira coluna que eu mostrei, a horizontal, onde você dá nome às problemáticas que as pessoas estão enfrentando. Aqui, basicamente, é o negacionismo. As pessoas desenvolvem uma consciência muito simplista, e o Paulo Freire falava, simplicidade, sim, mas não simplismo, né? Mantém as coisas simples, mas não simplística, né? Obrigado. E o negacionismo, o fatalismo, a consciência, estou pensando em inglês aqui, ingênua, naive em inglês, ingênua. Então, na verdade, o oprimido apoia o opressor. E aqui é onde a gente quer chegar, onde as pessoas sejam capazes de saber a sua política de classe social, sua política de gênero e a sua política étnica. Eu sei que eu sou homem e sou branco, e aí já herdo dois benefícios. Mas, em solidariedade aos povos mais oprimidos, eu desconstruo o meu privilégio como homem e branco. Em solidariedade aos povos afrodescendentes, latinos aqui nos Estados Unidos, indígena, mulher, etc. Então, a consciência crítica que vai exigir justiça social deve estar aqui. E a gente tem que trabalhar como professores, levar a nossa população a chegar aqui. E aqui, como a gente reflete sobre essa problemática, o Paulo Freire falava que a gente não pode desenvolver uma consciência romântica sobre o nosso passado, que mantém o status quo.
E a gente tem que aprender a ser agente da sua própria história, né? Reinventar a nossa história. Paulo Freire fala que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas transformam o mundo. Então, aqui é onde a gente pode reinventar e reescrever a história. E, como estou chegando no final, a ação. Que ação a gente pode fazer? Como você pode trazer para a prática, né? Em vez de defender a ideologia do opressor, de se conformar com o status quo, com uma realidade triste. Eu entrevistei o Paulo Freire e eu perguntei o que o senhor espera do que possa acontecer àqueles que seguem os seus passos. Ele falou: não me copie, me reinvente. Que a luta dele era para criar um mundo mais justo, menos feio, menos triste, onde fosse mais fácil amar. Aí eu perguntei: o que é amor? O que é amar? E aí ele perguntou: bom, esse cara vem dos Estados Unidos, não sabe o que é amor? Mas respondeu, ele não falou isso, mas achei que ele pensou isso. Aí ele falou: onde as pessoas podem ser quem elas são e, assim sendo, aprendem a conviver com as diferenças e as similaridades. As semelhanças, né? Eu, de vez em quando, confundo português com espanhol. Mas, então, é possível transformar o mundo e criar um mundo melhor, onde as pessoas podem aprender a amar a si mesmo e amar aos demais e se sentir bem sendo assim. Essa é a capa do meu livro, que está aqui. A professora Jaciara vai mandar para todos vocês. E aqui, para não esquecer que o Paulo Freire, com a caneta, com o lápis na mão, é possível a gente derrubar o neofascismo. Nós aqui nos Estados Unidos conseguimos derrubar o Trump. Obrigado aí pelos aplausos. Obrigado, pessoal. Mas eu diria assim, fora Bolsonaro, sem risco de dúvida, de que é possível criar um mundo melhor, mais justo, mais humano. E aí eu deixo essa versão do Paulo Freire, que ele achou que é possível a gente acabar com a violência, criando um mundo mais humano. Então, essa é a minha informação. Se quiserem entrar em contato comigo, estamos à disposição. Eram os 20 minutos que me restavam, Jaciara. Cheguei ao final. Tem mais um minuto? Eu estava rindo aqui. Eu estava fechando, estava com o microfone. Não, você gastou, 1 minuto a mais você gastou. Isso é um absurdo. César, sem problema algum. Eu acho que os comentários aqui no chat, né, já sugerem o quanto foi gostoso ouvir você. E se você quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade antes da gente abrir para as perguntas. Ou você já... Não, tem algo mais que você queria concentrar? Pode, fica à vontade. Eu agradeço o pessoal todo aí do Rio de Janeiro. Confesso que fiz a minha pesquisa na Rocinha, no Rio, porque eu tinha uma namorada carioca, né? Então, aproveitei para juntar o útil ao agradável e, então, aprendi a beleza do nosso país, uma cidade maravilhosa, né? Mas a minha experiência nas favelas do Brasil foram em São Paulo, Grajaú. Trabalhei, obrigado, Beatriz, trabalhei em Los Angeles, na região mais pobre de Los Angeles, e notei esse fatalismo. É muito triste ver as pessoas perderem a esperança. E, então, o meu estudo vem do coração, onde eu vi claramente que as pessoas, por mais tristes que sejam as suas realidades, é possível melhorar. Eu venho do interior de Santa Catarina, uma cidade pequena, filho de agricultores. Eu, único da minha família a ter um curso superior, e fui transcendendo as barreiras da meritocracia, que jamais eu chegaria onde eu cheguei. Acabei de ser promovido a professor, full professor, nos Estados Unidos,
E a minha própria vida é um modelo de que é possível a gente se transformar e transformar a nossa realidade. Eu tenho grande esperança que o ano que vem a realidade política, social e econômica do Brasil comece a ter uma mudança mais séria. E é possível a gente trabalhar na sala de aula uma educação de qualidade, onde os alunos desenvolvem todo o seu talento, uma educação holística, né? Onde a gente aprende a ser cidadão. Eu também estudei os programas de Salvador, Bahia, Projeto Axé, que é um exemplo para mim de como transformar a vida de crianças das ruas, crianças de rua. Foram trabalhados pelo próprio Paulo Freire e Anita Freire, que foi minha professora no Brasil por 3 anos. Anita Freire está viva ainda no Brasil. Trouxe ela para os Estados Unidos já umas 3 vezes, e o projeto da interdisciplinaridade de São Paulo, professora Jaciara trabalhou 3 anos no Instituto Paulo Freire, sabe melhor do que eu. O livro do Paulo Freire, Pedagogia da Cidade, trabalha como o sistema administrativo e escolar pode transformar uma comunidade em uma escola. E no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o orçamento participativo, que hoje várias cidades do Brasil trabalham esse sistema. A nível macro, é possível criar um mundo melhor. Então, por aí existem muitos exemplos do que eu estou falando, né? Sim. César, além dos vários elogios, né, que você não, acho que nem consegue acompanhar aqui no chat, a gente tem uma pergunta da Janaína, que eu conheço porque é minha doutoranda. Ela, inclusive, ela trabalha numa escola na periferia do Rio de Janeiro, né? Ela é diretora de uma escola, né? E ela faz a seguinte pergunta: o que nós, professores, podemos fazer para mudar as coisas em um contexto pós-pandemia? Eu entendo que Janaína esteja falando sobre o tema da sua palestra, né? Como promover o otimismo? Talvez, né, eu emendaria aqui na Janaína, nesse retorno, nesse momento em que a gente está, não retorno, né, porque alguns retornaram, outros não, enfim. Promover o otimismo dentro desse cenário político e de tantas mortes que estamos enfrentando, né? Algumas sugestões a fazer? Não, sem dúvida, Janaína, muito prazer. Obrigado, Janaína da Cunha Silva. Eu também estou dando aula online e, obviamente, tentei fazer um face-to-face presencial, mas o risco ainda é muito grande. Eu acho que a gente deve se cuidar, porque a vacina ela tem o seu tempo de duração e o vírus está mudando muito, né? Então a gente tem que ser realista. Agora, eu vivo aqui no Texas, onde o negacionismo é muito forte. O próprio governador do Texas é um desastre, uma vergonha nacional e internacional. E deu para a minha universidade 63 milhões de dólares para tocar coisa para frente. Obviamente, os alunos ficam doentes e recebem um cheque da universidade. Então, quer dizer, basicamente, como silenciar o problema desse vírus, a pandemia. Agora, eu usei várias dinâmicas. Eu sei que no Brasil todo mundo tem um celular. Eu estou sabendo disso. E com o celular é possível a gente fazer muita coisa. Eu coloco como tarefa os alunos fazer um estudo da realidade onde eles vivem, de como existem programas de otimismo, de ativismo e de transformação social. Aqui na minha cidade, por exemplo, a prefeitura quis desenvolver uma área que já está meio triste assim e colocar mercados de restaurante,
E a população disse, não, nós queremos que esse seja um lugar histórico. Uma aluna minha, doutorado, começou e conseguiu parar a prefeitura de construir, a gente fala gentrificação, né? De você colocar a população às margens e não desenvolver o aspecto mais humano, como humanizar a nossa realidade, a nossa comunidade. Então, através do computador, eu peço para os alunos fazer um vídeo disso, criar grupos de diálogo através da online, né, ou internet. Existem muitas formas de você superar. Agora, sem dúvida, aqui nos Estados Unidos também está usando o sistema de tutores, onde os alunos estudam com um adulto que já esteja aposentado, por exemplo, e que possa ajudar os alunos a recuperar 20% a 30% da defasagem através da pandemia, onde a aprendizagem não cresceu como se esperava. Não sei se eu respondi, mas por aí vai a criatividade. Eu mesmo estou aprendendo como ser mais criativo no mundo digital. Okay, bom, Janaína? Então parece que a criatividade e a identificação e a análise de situações de superação junto com os estudantes seria um caminho, né? Agora, vale comentar, acho que César, né? Porque César e eu estamos trabalhando também com uma doutoranda dele, a Charro, que é diretora do distrito lá na área de educação, e são realidades muito diferentes, ainda que haja esse negacionismo que é próximo aqui também no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Charro estava explicando para nós que todos os alunos receberam laptop e conexão para estudarem durante a pandemia, né? Que é uma realidade muito diferente, e ainda assim ela narrou diversos problemas que tiveram, por exemplo, Janaína, estudantes de ensino médio que não conseguiram acompanhar as aulas online, mesmo com seus laptops e conexão, porque tinham que trabalhar, né? Porque seus pais perderam o trabalho durante a pandemia. Então, há algumas similaridades, né? Como essa em relação ao Brasil, mas, em geral, no que tange ao apoio ao estudo durante a pandemia, em termos de infraestrutura, de formação rápida de professores, pelo menos em El Paso, né? Imediatamente o distrito capacitou por algumas semanas, contribuiu com a formação, né, dos professores para trabalhar online. Houve um investimento público e uma política pública lá naquela região para minimizar, né, os prejuízos do distanciamento social no que diz respeito à educação escolar. Então, enfim, peraí que já... A Renata, eu achei que era uma pergunta, Renata. A Renata colocou aqui que é muito interessante a utilização dos aposentados para ajudar na recuperação da defasagem dos estudantes em 20%, 30%. É uma outra ação, né? O Sérgio colocou aqui, sua colega contou um pouco da experiência dela no ensino fundamental e médio em El Paso, alunos retornando de forma agressiva também. No curso superior, qual é a sua experiência? Deixa eu esclarecer isso aí. Realmente... Deixa eu contextualizar o Sérgio, porque na disciplina Docência e Tecnologias que eu ministro com a professora Sônia, a gente convidou a Charro para vir falar um pouco sobre isso, e a Charro também comentou, né, que os estudantes estavam um pouco agressivos, né, durante o retorno das aulas. Eu não me recordo muito bem, que eu estou cansada, Sérgio, sabe? Eu entendi a pergunta, porque é um programa grande aqui em El Paso, chamado Social Emotional Learning.
nesse momento, porque as crianças estão muito apegadas a toda a tecnologia, aparatos eletrônicos, né? Então, essa é a problemática que a gente está enfrentando entre a nova geração da gratificação imediata, né? Você aperta um botão e quer que as coisas aconteçam. As crianças não sabem socializar, não sabem expressar suas emoções. Então, nesse momento, se criou aqui grande um projeto, 45 mil estudantes, de social emotional, de como desenvolver, como socializar, como expressar suas emoções. Esse é um programa grande e importante, porque você não quer um aluno numa sala de aula que não sabe expressar as suas emoções, mesmo que sejam negativas, de forma positiva, né? Porque as pessoas devem expressar a sua raiva, mas não de forma destrutiva, né? As pessoas devem manifestar sua tristeza, devem manifestar suas alegrias, e é uma forma de emancipação, se aprende através da possibilidade de expressar suas emoções. Também queria agradecer, que acho que a Fernanda, de São Paulo, trabalhou perto da favela do Grajaú, onde eu trabalhei. Obrigado, Fernanda. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Algum comentário, professor César? Pode, inclusive, abrir a câmera, porque ele estava reclamando no começo, não sei se vocês não estavam aqui, ele gosta de todo mundo com a câmera aberta. Eu falei, César, para visualizar melhor, às vezes, a gente tem adotado como regra na jornada, né? Mas eu acho que a gente pode agora abrir as nossas câmeras, né? E se alguém quiser fazer algum comentário ou também uma pergunta, pode abrir, falar ou levantar a mão se tiver muita gente. Enfim, a gente vai organizando. Estou vendo aí a Rita, Sérgio, Mônica, Alexandre, Flávia, Juliana. Mônica, fala aí, pessoal. Boa tarde, meu nome é Renata, eu sou... Tá aqui, professor. Não sei se dá para ver. Sim, estamos vendo você, viu? Renata. Prazer. É muito bacana quando o senhor traz a questão da Rocinha. Trabalhei lá também, e eu sou do município do Rio, né? Eu trabalho no município do Rio, trabalho em outra comunidade agora, mas eu trabalhei ali na Rocinha e assim, a gente percebe que essa realidade que o senhor trouxe para a gente, ela é uma realidade muito presente nas comunidades, né? Essa questão da falta de esperança, né? Assim, eu vou ficar aqui mesmo. Eu trabalho numa comunidade, por exemplo, que as pessoas não vão ao cinema, as crianças não vão ao cinema. Crianças não vão à praia, não conhecem a praia, né? Estão dentro do Rio de Janeiro e não conhecem a praia, não saem daquele ambiente onde elas estão. A escola é o único ambiente que elas têm de socialização. Então, a gente tenta trazer para dentro da escola momentos para eles de cinema, né? De festas, de uma realidade que eles não vivem, né? Assim, então, eu sou professora de educação física e a primeira coisa que eles falam é: professora, a gente vai jogar futebol hoje? Porque eles não têm onde jogar. Eles não têm um espaço adequado para fazer isso, né? Então, a gente percebe que eles são oprimidos ali pela própria realidade da comunidade, né? Eu não sei se o senhor conhece assim, a Rocinha toda. Eu trabalhei numa escola lá em cima, no Laboriô, depois da Rua 1. Não sei se, né, porque assim, tem esse CIEP da pista ali, que é o CIEP Ayrton Senna, que eu acho que é esse que o senhor deve estar falando, né, sobre a pesquisa. Tem um CIEP lá no meio da Rocinha, que é o CIEP... Eu esqueci agora o nome. E até a diretora de lá já faleceu, e enfim. Tinha a escola Paula alguma coisa, também que eu não vou lembrar o nome, e a minha lá em cima, lá no topo, lá no Laboriô, que era a última escola da Rocinha, né? São 4, né, ali nessa comunidade. Então, assim, eu fico olhando como é importante, sabe, assim, a presença da escola nessas comunidades para trazer um diferencial, né, de realidade, né, assim, esportiva, cultural, né, assim, para trazer outras
possibilidades, né, de música, de danças, né, de referências, né, assim, para trazer um pouco de esperança, de fato, né, como o senhor colocou aí, né? Então, é só um comentário, mais para trabalhar assim, com a mesma ideia. Assim. Obrigado, Renata. É como eu me pareço muito gringo, aí eu tive que colocar uma camisa bem reggae do Bob Marley e entrei na Rocinha. Mas aqui em Los Angeles também a mesma coisa. 30 minutos das praias de Santa Mônica Beach, outras praias, os latinos não conheciam a praia. E é triste você ver uma pessoa que ela é domesticada por um autor do México chamado Miguel Ruiz. Muito interessante o livro dele, Os Quatro Acordos. Ele escreveu o título do livro, Os Quatro Acordos. Miguel Ruiz, R-U-I-Z. E ele fala que a gente é domesticado, né? Nossa, de várias formas, né? E é triste que as pessoas estão perto, 30 minutos de uma praia, por exemplo, não visitar, não conhecer, né? Obrigado, Renata. César, a Eliane colocou aqui uma pergunta no chat, que eu vou ler para você. Ó. Professor, esses pontos em comum entre as escolas do Brasil e dos Estados Unidos, que constatou, se deve a quê? O que você apontaria como diferença em relação à pobreza entre esses dois países? Não, uma coisa que eu posso falar categoricamente é que a pobreza do Brasil com a pobreza dos Estados Unidos já existe uma diferença. O pessoal pobre aqui, mas o sistema meritocrático ainda dá muita possibilidade da pessoa ter acesso à oportunidade de sucesso, né? Apesar que tem um livro que eu uso aqui chamado Ain't No Making It, que eu não vou conseguir o título do livro. E é um estudo longitudinal que mostra as crianças numa favela, né, desde criança até a vida adulta, e mostra que mesmo que você tenha notas boas, a pessoa não chega a ter sucesso, porque a qualidade do ensino é muito baixa. Mas do meu estudo, isso eu posso falar categoricamente que as crianças do Brasil que sabiam que não iam conseguir passar no vestibular, então desistiam da vida logo cedo aqui. Isso antes do governo Lula, PT, das cotas, né? Agora, com as cotas, já existe a possibilidade um pouquinho maior. 10%, 20%, alguns lugares mais, né? Mas o Brasil, quem estuda na universidade pública gratuita são os ricos. Isso é um absurdo a nível mundial. Eu falei na Universidade da USP, em São Paulo, falei na Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que o estudo gratuito é para quem é pobre, que não pode pagar, não pode dar estudo gratuito para quem é rico. Aqui nos Estados Unidos, obviamente, tem que passar uma peneira, né? Então, aí, os que não podem pagar recebem uma ajuda. Então, do fatalismo do Brasil e o otimismo do Brasil com os Estados Unidos, existe uma maior possibilidade, uma vez que esse país é mais rico, né? Tem muitos recursos, muitas possibilidades. Então, a linha de otimismo é maior, apesar das dificuldades daquilo que a gente está falando aí com a Renata, que é essa mentalidade fatalista, indoctrinada, domesticada, né? Então, o nível de desigualdade é menor, não é? O abismo entre os mais ricos e os pobres dos Estados Unidos, César, me corrija se eu estiver enganada. Não, está correto. A lacuna, o gap entre os polos, ela é muito menor. E aqui no Brasil, ela é muito, muito exacerbada. E isso é muito marcante para nós, e aí eu entendo que o César explica que esse gap muito grande, essa lacuna muito grande entre os mais ricos e os pobres aqui no Brasil, é um dos principais fatores do fatalismo que a pesquisa dele mostrou. É isso, César?
Desculpa, estava lendo a pergunta da Laura. Não, então, que a desigualdade, né, esse abismo social, socioeconômico que a gente vive aqui no Brasil, ele é um dos principais fatores do fatalismo, porque é difícil você ter, assim, mais concretamente, possibilidades de crescimento, né? Não, lógico. Que é diferente dos Estados Unidos. Lá existe a desigualdade, mas a possibilidade de você alcançar uma qualidade de vida, mesmo você trabalhar melhor, mesmo você, sei lá, sendo uma babá ou sendo qualquer função trabalhando no McDonald's, é muito maior do que no Brasil. E isso tem a ver com a percepção sobre fatalismo, otimismo, enfim. Não, e obviamente aqui a lei diz claramente, você não pode ter uma casa que não tenha as conexões, sistema de esgoto, de eletricidade, água, e a tua casa não pode estar deprimente. A prefeitura vem, manda você pintar ou melhorar. Tem os códigos de construção que o pessoal precisa obedecer. E, às vezes, a cidade desembolsa um estímulo para as pessoas melhorarem o seu habitat, a sua casa. Apesar de que existem casas com 10, 20 pessoas pobres, né? Aí já é outra coisa. Se oculta, a pobreza é oculta. Em Los Angeles, nesse momento, muito homeless, as pessoas que vivem na rua, né? Aí que estou vendo a pergunta da Laura aqui, se houver dinheiro, a Universidade Superior vai ser sucateada. Eu não acredito. Pelo contrário, os Estados Unidos, a escola pública, a qualidade é baixa, mas as universidades dos Estados Unidos, a qualidade de ensino é muito boa. As melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. E então cabe, obviamente, você lutar por uma educação de qualidade, né? Não pode deixar a coisa desabar. Mas a educação superior é fundamental para uma população. Em El Paso, quando eu cheguei, somente 13% da população tinha curso superior. Hoje já são 23%. Você melhora o nível. Todos os alunos que passam pela nossa universidade sobem na escala social. Não resta dúvida nenhuma, né? Então, uma criança que a Jaciara estava falando, numa favela, que não tem dinheiro, pelo menos, para o ônibus para sair daquela localidade, já dificulta você se mobilizar. E o pobre nos Estados Unidos, Laura, tem acesso a essa universidade. Tem, porque tem bolsa de estudos. E empréstimo também, né? Eu mesmo estou pagando empréstimo de estudante, não qualificava, porque não era cidadão, hoje já sou cidadão americano, brasileiro também, mas tem empréstimo de estudante, com os juros baixos, e então acesso você tem. A professora Laélia está com a mão levantada, César, já há algum tempo, né? Por favor, professora. Professor, antes de tudo, muito obrigada pela apresentação, pela presença, pelo jeito carinhoso, né, de ser. Agora, sim, o senhor recuperou uma expressão para mim que eu não ouvia há décadas, que é o fatalismo, que é uma expressão muito comum no Nordeste, né, das pessoas, e que aqui no Rio, assim, aqui no Brasil, em relação, por exemplo, aos jovens sem esperança, eles têm usado a expressão desalentado, né? E aí outra coisa que eu queria falar também é que, em relação à universidade pública aqui agora, depois da lei 2.711 de 2012, né, que instituiu a lei das cotas para todas as universidades federais, aumentou muito o número de estudantes de escolas públicas em universidades públicas também. Tem um relatório do Grupo Multidisciplinar de Estudos sobre Ações Afirmativas recente, mostra que esse número é muito mais expressivo agora. Então, assim... Sem dúvida.
E a última coisa que eu queria dizer, que é mais triste, é que eu tenho que sair, porque eu tenho outra mesa agora, e minhas alunas vão apresentar trabalho. Fique à vontade, professora Laília Carmelita Portela. Fique à vontade, obrigado por participar, estar aqui, e vamos manter o contato. Mas, sem dúvida de que o sistema de cotas, ações afirmativas, faz uma diferença, porque se você não cria recursos para corrigir essa problemática social, ela não se corrige naturalmente. Os ricos, mais ricos do Brasil, nem vivem no Brasil. Trabalhei 2 anos em Miami, toda a nata brasileira vivendo em Miami, multimilionários, inclusive um político eleito no Brasil, com uma casa de $1 milhão, fez uma remodelação na casa dele de mais de 300 mil para lavar o dinheiro que trazia do Brasil. E eu via a classe rica do Brasil em Miami. Então, essa é a realidade. Que a Laura também está falando, que a escola pública no Brasil é defasada, mas também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está a 23º lugar a nível mundial. Quer dizer, a ideia é manter o pobre ignorante sem acesso à qualidade de ensino, que a pessoa pobre da classe trabalhadora pensante é um problema para a classe dominante. Então, no resto, a Renata concorda comigo aí. Valeu, Renata. Tem alguém que vai falar? Não, é que eu ia até comentar, eu mandei para você, César, uma matéria que saiu na revista Exame, explicando o desempenho dos estudantes americanos em matemática nos últimos anos, não sei se você chegou a ver. E quando a gente está fazendo essa discussão aqui, essa educação, ela é essencialmente política, né? A gente vê que não tem nada, voltando aqui ao Paulo Freire, não tem nada de neutralidade no que a gente está falando aqui. E essa matéria, até comentando um pouco com vocês, ela explicava como o posicionamento conservador e progressista estava em embate há alguns anos na definição do currículo de matemática. E aí mostrava que o currículo defendido pela ala conservadora dos Estados Unidos, na matemática, era muito calcado na memorização e nos algoritmos, no ensino por meio da memorização e da algoritmização. E a ala progressista dos deputados, e que a discussão no Congresso progressista, era muito baseada na problematização e no raciocínio lógico. Então, essa disputa que a gente vê aqui essa é muito exacerbada aqui no Brasil, é uma realidade talvez ainda maior, César pode me dizer se não ou se é igual, né? Nos Estados Unidos, influenciando a definição do currículo. E aí, o que a matéria estava, não era uma reportagem, era ouvindo especialistas em currículo, né? Nesse embate, porque o que estava acontecendo era uma queda nas posições na área de matemática da educação básica dos Estados Unidos em comparação com outros países, né? Então, a gente tem muitos pontos de contato, me parece, com algumas problemáticas dos Estados Unidos, né? Ainda que a gente tenha aí, por exemplo, no que tange a desigualdade socioeconômica, uma situação diferente. Enfim, isso me veio um pouco, né, já que a gente está falando sobre duas realidades que têm pontos de contatos e pontos de diferença, né? Essa coisa muito acirrada entre um pensamento conservador e um pensamento progressista. No Brasil também tem nos Estados Unidos. Não, eu concordo com você. A única diferença é o Brasil e os Estados Unidos é que o Brasil tem mais escolas particulares. Aqui a gente tem escolas públicas para elite. Então aqui o bairro aqui, 2 escolas públicas de alto nível, públicas. Só a nata que vai estudar ali, né? Então, todos os recursos de mais alto nível, acho que a professora Jaciara chegou a conhecer uma vez uma escola
dos Estados Unidos aí, onde os recursos estão presentes, né? Mais do que uma escola particular do Brasil. Mas Agora, acho que é porque recebe também, quando você tem uma grande procura, como é que é a história? Uma grande procura de alunos, mais alunos, você recebe, a escola pública recebe por aluno, é isso, César? É complexo, é complexo. Tem Muito do dinheiro que vai para essas escolas, ela sai do imposto de renda que você paga na tua casa, né? Por exemplo, essa minha casa aqui, uma grande porcentagem do meu imposto vai para a sala de aula, vai para a escola. Mas, antigamente, com políticos mais progressistas, então, tinha um programa chamado Robin Hood, quer dizer, distribuíam igual o dinheiro para todas as escolas. Aí entraram republicanos e falaram, não, os bairros mais ricos vai receber mais porque o pessoal paga mais imposto. O pessoal mais pobre vai receber menos. Então, quer dizer, o pessoal que é mais organizado, tem mais conexões políticas, eles controlam os recursos, a distribuição dos recursos e as políticas que vêm a favorecer assim mesmo. Michael Apple escreveu um livro, Official Knowledge, né? O conhecimento oficial, ele é controlado pela classe dominante. Então, não resta dúvida que a população mais pobre recebe o pior em todos os aspectos, né? E tem sistema tracking e tem sistemas de magnet schools, as melhores escolas, melhor qualidade. Então, as pessoas que sabem colocam seus filhos nas melhores escolas. Os que não sabem, os filhos vão acabar sendo colocados numa educação defasada. Latinos, inclusive brasileiros, aí vê, você não fala inglês direito, aí eles colocam como uma deficiência, colocam numa educação defasada, e dali as crianças saem para ir no exército, morrer, e com a promessa de que vai ganhar bolsa de estudo para estudar na universidade. Eu conheci muitos brasileiros que entram nesse jogo meritocrático do sistema americano. Sérgio, fala aí, Sérgio. Bem, professor, obrigado pela palestra, pela presença. Na verdade, eu gostaria muito de continuar e participar, mas eu tenho um outro evento, daqui a pouco eu tenho que sair. Mas foi ótimo, aprendemos bastante e realmente a esperança tem que estar sempre presente, porque sem esperança nós não somos nada e nem chegamos a lugar nenhum, né? Infelizmente, a gente mora num país, ou vive num país onde os pobres cada vez mais perdem a esperança, né? Mais atualmente, como o senhor falou, no país que nós estamos vivendo com esse governo que está aí, né? Mas, enfim, a gente também não pode desistir, temos que continuar lutando, seguindo em frente, porque a nossa hora vai chegar. Mas parabéns e obrigado por tudo. Sérgio, e acreditar que a história é construída no dia a dia, né? E que se hoje a gente está vivendo a situação que estamos vivendo, isso vai mudar e depende de nós, né? Que não tenhamos uma visão determinística e fatalista, né? As coisas podem... Conformista, é isso. Não, isso vai mudar, isso vai passar e a gente vai lutar para mudar. A gente luta dentro da sala de aula, a gente luta na conversa com o colega, a gente se engaja em coletivos, a gente vota corretamente, a gente faz parte e vai construindo e o coletivo vai mudar todo esse sofrimento que estamos enfrentando, né? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, César, e muitos daqui vão apresentar trabalho, né? Agora pôster, acho que o Sérgio vai e outros aqui vão, né? Porque nós temos a programação o dia inteiro, né? Ontem e hoje. Então, eu vou deixar você fazer suas palavras finais, mas antes deixa eu só dar uma informação para vocês. Os slides do professor César serão mandados junto com o certificado, tá bem? Porque eu tentei colar aqui no chat, mas é muito pesado, o chat não aceitou. Então, a Adriana vai fazer a gentileza de mandar para vocês quando ela mandar o certificado, tá bem? Pensando nisso, avisa a todos para responder o formulário que a Adriana passou.
de lista de presença aí, A tá lista bom? de presença. Porque vai para quem respondeu a lista de presença, né? Porque vai receber o certificado, enfim. Claro. Então, César, muito obrigada e fique à vontade para se despedir. Esse tema seu, assim, de primeira ordem. Obrigado, pessoal. Adorei conhecer vocês aí. Quem sabe um dia a gente possa se ver pessoalmente. E vamos tirando onda legal aí, pessoal, né? Como o pessoal fala no Rio, a Renata gostou aí. Mas eu tô para falar desde o começo que a gente não tem só gente do Rio, não. A gente tem do Brasil inteiro. Porque o ensino remoto possibilitou vir estudantes de todo o Brasil, felizmente. Se tem uma coisa boa nisso, essa é uma delas. Tá vendo como a gente pode ter otimismo? O Brasil tem acesso a praias, lugares maravilhosos, né? Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Estamos aqui a seu serviço. Recebi muitos brasileiros aqui. Eu adoro ajudar o pessoal brasileiro. E precisando qualquer coisa, pode contar comigo aqui em El Paso, Texas. Se quiserem ler meus livros, a minha contribuição, você pode encontrar no Amazon. Tenho certeza que a Jaciara aí também pode dar referência. Tem o meu e-mail e tudo. Grande abraço, Natália. Obrigado aí. Você tira onda legal também aí. Eu estaria suando depois de fazer toda essa manobra aí. Adriana, valeu, pessoal. Obrigada, César. Professora Clarissa, obrigado. Obrigado. Ciara, obrigado. Tudo bom? Obrigada, César. Tem um artigo dele publicado na revista do PPGE, né? Na Educação e Cultura Contemporânea, no especial de Paulo Freire, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, tem um artigo dele no nosso especial sobre Paulo Freire, tá bom? Legal. Valeu, pessoal. Tudo bom Aliás, aí? A revista está linda. Parabéns, Jássio. Para todos nós, principalmente para o César. César, um abraço grande, viu? Foi muito bom. Tchau, tudo bom, Juliana? Flávia? Alexandre, eu ia chamar você para conversa, para você falar sobre resiliência, não deu tempo. É verdade. Fica para uma próxima. Quase abri o microfone, mas me segurei. É que aí foi inventando uma discussão na outra, mas eu ia te chamar para você, né, para falar sobre resiliência, porque ele está investigando isso no ensino superior, mas a gente pode chamar o César aqui uma outra vez. O slide dele disso passou muito rápido, aí não deu tempo de eu apertar o gatilho. Tá bem, gente. Um abraço. Valeu, adiós. Tchau, obrigada. Bye. Gracias. Bye. Flávia. Bye. Por que eu estou em duas, né? É porque você tem uma sala pequena. Agora vamos interromper, agora vamos salvar, né? O microfone está aberto, viu, Clareusa? Não, ela vai salvar agora. Eu estou em duas, aparecendo duas vezes. Acho que foi tudo bem, né, Jássio? Foi tudo ótimo. Você gostou do César? Eu gostei muito. Ele é muito gente boa. A gente está trabalhando junto, eu estou muito feliz.